Minha irmã me disse que meu pai traiu minha mãe, então eu não deixei ele me levar até o altar. Ela teve exatamente o que mentirosos merecem. Nada. Meu pai e eu éramos inseparáveis enquanto eu crescia. Ele me ensinou a andar de bicicleta, foi a todos os recitais de dança e ficou acordado me ajudando com o dever de casa de cálculo. Mesmo sem ter feito matemática há 20 anos. Quando outras garotas reclamavam que seus pais perdiam eventos importantes, eu nunca me identificava, porque meu pai nunca perdia nada. Minha irmã mais velha, Hailey, era diferente. Ela sempre quis a atenção da mamãe e ficava com ciúmes sempre que papai e eu fazíamos algo juntos. Ela fazia birra quando ele ia aos meus jogos de softball em vez do clube de teatro dela e reclamava que eu era a favorita dele, embora ele se desdobrasse tentando incluí-la em tudo. Quando fiquei noiva, a primeira coisa que fiz foi pedir ao papai para me levar até o altar, e ele chorou e disse que seria a maior honra de sua vida. Hailey revirou os olhos e murmurou algo sobre isso ser típico. 3 meses antes do meu casamento, Hailey me ligou chorando. Ela disse que tinha que me contar algo sobre o papai que mudaria tudo. Ela afirmou que viu o papai em um hotel com outra mulher há 6 meses, e disse que eles estavam se beijando no saguão, e ela o seguiu até um quarto. Ela tinha detalhes sobre a aparência da mulher, o que ela vestia, até o número do quarto. Ela disse que não queria arruinar meu casamento, mas não podia deixar que o papai me levasse até o altar, sabendo o que ele fez com a mamãe. Eu fiquei destruída. Quando confrontei o papai, ele pareceu completamente chocado e negou tudo. Ele disse que nunca trairia a mamãe e não conseguia acreditar que eu pensasse que ele faria isso, mas Hailey tinha tantos detalhes específicos e chorava tanto quando me contou. Por que ela mentiria sobre algo assim? Eu disse ao papai que precisava de espaço para pensar. Ele continuou ligando e mandando mensagens, mas eu o ignorei. Eu disse à mamãe que queria caminhar sozinha até o altar porque era independente. Mamãe achou estranho, mas não insistiu. Hailey imediatamente se ofereceu para caminhar comigo, dizendo que irmãs devem apoiar umas às outras. O planejamento do casamento continuou, mas o papai foi basicamente excluído de tudo. Ele aparecia nas reuniões com fornecedores e eu ia embora. Ele mandava mensagem perguntando sobre a prova do meu vestido e eu não respondia. Hailey estava lá para tudo, porém, cuidando das sugestões de música para a dança de pai e filha, ajudando no planejamento da cerimônia, até dando opiniões na degustação do menu que deveria ser para os pais. Ela continuava dizendo o quão orgulhosa estava de mim por ser tão forte e não deixar um traidor me entregar no altar. 2 semanas antes do casamento, encontrei uma colega de trabalho do meu pai no supermercado, e ela mencionou o quão triste o papai estava por perder o planejamento do meu casamento, e então disse algo que fez meu sangue gelar. Ela perguntou se eu já tinha agradecido ao papai pela surpresa de aniversário que ele planejou para a mamãe, naquele hotel há 6 meses, aquela em que ele alugou o restaurante inteiro e fez todos os amigos da mamãe voarem para lá, a mesma data em que Hailey disse que o viu traindo. Dirigi direto para a casa dos meus pais e perguntei à mamãe sobre o aniversário dela. Ela se iluminou falando sobre como o papai a surpreendeu com um fim de semana em um hotel chique, e fez sua colega de quarto da faculdade voar de Oregon. Ela me mostrou fotos daquele dia exato, naquele hotel exato, com a mulher que Hailey descreveu. Era a amiga da mamãe, Linda, que eu conheci dezenas de vezes, e eles não estavam se beijando no saguão. Eles estavam se abraçando porque Linda não via a mamãe há 5 anos. O número do quarto que Hailey deu era a suíte que papai alugou para a festa. Liguei para Hailey imediatamente e perguntei por que ela mentiu. Ela desabou e admitiu que inventou tudo porque estava cansada de eu e papai termos um relacionamento tão perfeito. Ela disse que não era justo eu ser a garotinha do papai quando ela era a mais velha, e ela queria apenas uma vez que eu me sentisse como ela, deixada de fora e sem importância. Ela achou que se eu estivesse com raiva do papai durante o casamento, ela poderia intervir e ser a importante por uma vez, e ela realmente disse que eu deveria agradecê-la por me mostrar que eu não precisava do papai. Desliguei e liguei para o meu pai soluçando. Ele apenas disse que sabia que eu descobriria a verdade eventualmente, e que me amava não importa o que acontecesse. Consertamos tudo para o casamento, mas eu não contei a mais ninguém o que realmente aconteceu. Hailey apareceu no casamento esperando fazer parte do cortejo, mas em vez disso ela descobriu que tinha sido movida para a última fileira com os parentes distantes. Quando a música começou, papai me levou até o altar, exatamente como sempre planejamos. Durante a dança de pai e filha, papai anunciou que estava muito orgulhoso da mulher que me tornei e que estava atualizando seu testamento para garantir que eu soubesse o quanto significava para ele. Ele disse que caráter e lealdade importavam mais do que a ordem de nascimento. Hailey foi embora imediatamente depois disso. Na semana seguinte, o advogado do papai enviou cópias do Novo Testamento. Acordei na suíte do hotel com a luz do sol cortando as cortinas. O braço de Lucian estava em volta de mim e eu podia sentir sua respiração constante contra meu pescoço. O casamento tinha acabado. Papai tinha me levado ao altar. Hailey tinha ido embora envergonhada. Tudo deveria parecer perfeito, mas em vez disso, eu apenas me sentia cansada de uma forma que o sono não conseguia consertar. Minha irmã tentou destruir meu relacionamento com meu pai, porque estava com ciúmes. Ela inventou uma história inteira sobre ele, traindo com detalhes suficientes para torná-la crível. Ela me assistiu sofrer por meses, enquanto se posicionava como meu sistema de apoio. Lucian se mexeu e me puxou para mais perto. Perguntou se eu estava bem e eu balancei a cabeça, embora não tivesse certeza. Nossa família nunca mais seria a mesma depois disso. Mamãe nem sabia toda a verdade ainda sobre o que Hailey tinha feito. Eu continuava revivendo o momento em que Hailey admitiu que mentiu. O jeito que ela disse que eu deveria agradecê-la por me mostrar que eu não precisava do papai. Como se ela tivesse me feito algum tipo de favor, quase arruinando o relacionamento mais importante da minha vida. Lucian se levantou para pedir serviço de quarto. E eu chequei meu telefone. 3 chamadas perdidas do papai. 2 mensagens da mamãe perguntando se queríamos ir lá para o café da manhã. Nada de Hailey. Coloquei o telefone virado para baixo, na mesa de cabeceira. Por volta do meio-dia, papai ligou novamente. Atendi e a voz dele parecia áspera, como se tivesse chorado. Ele me disse que Hailey tinha deixado uma mensagem de voz durante a noite. Ela estava chorando e tentando se desculpar, mas as palavras não faziam sentido. Ela continuava dizendo que sentia muito e que não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Papai disse que ouviu 3 vezes, tentando entender como sua filha poderia fazer algo assim. Ele me disse que o que Hailey fez não foi apenas mentir. Foi planejado. Ela pensou sobre isso e decidiu que machucá-lo através de mim valia a pena se significasse que ela se sentiria importante. Ele disse que não estava pronto para falar com ela ainda. Talvez não por um longo tempo. Eu disse a ele que precisava de tempo também. E ele disse que entendia. Perguntou se eu estava feliz com como o casamento acabou. E eu disse que sim. As partes que importavam foram perfeitas. Ele disse que me amava e desligou.
Uma hora depois, mamãe ligou. A voz dela estava diferente, tensa e confusa. Ela disse que Hailey apareceu na casa deles às 7h da manhã, exigindo saber o que estava no Novo Testamento. Mamãe disse para ela ir embora, mas Hailey começou a gritar sobre como era injusto que o papai mudasse tudo só porque eu era a favorita dele. Mamãe perguntou do que ela estava falando. Foi aí que tudo veio à tona. Hailey desabou e admitiu que mentiu sobre a traição do papai. Ela contou à mamãe a história toda enquanto estava na entrada da garagem. Como ela inventou os detalhes sobre o hotel. Como ela usou a festa de aniversário da mamãe como base para sua mentira. Como ela passou meses se posicionando para tomar o lugar do papai no meu casamento. Mamãe disse que não podia acreditar. Ela continuava me perguntando se era verdade. E eu disse que sim. Tudo o que Hailey disse era mentira. Mamãe ficou quieta por um longo tempo. Então ela disse que não conhecia a própria filha. Perguntou como alguém poderia ser tão ciumenta, tão calculista. Eu não tinha uma resposta. Mamãe disse que precisava desligar e desligou. 3 dias depois, voltamos da nossa mini lua de mel. Fomos para uma cabana no norte do estado, onde não havia sinal de celular. Foi bom ficar desconectada por um tempo. Quando entramos em nosso apartamento, meu telefone começou a vibrar. 17 chamadas perdidas de Hailey. Sentei no sofá e abri meu e-mail. Havia uma longa mensagem dela com o assunto: por favor, leia isso. Ela dizia que estava passando por um momento difícil, que cometeu um erro. Ela escreveu sobre como sempre se sentiu como a filha que sobrou, como o relacionamento do papai comigo a fazia se sentir invisível. Disse que sabia que o que fez foi errado, mas esperava que eu pudesse entender de onde ela vinha. O e-mail inteiro era sobre os sentimentos dela, a dor dela, a vergonha dela no casamento. Não havia nada sobre o que ela realmente tinha feito comigo ou com o papai. Nenhum reconhecimento real da manipulação, apenas palavras vagas sobre a situação e como ela desejava que as coisas tivessem sido diferentes. Como se tudo fosse algum acidente em vez de uma escolha, que ela fez repetidamente por meses. Deletei o e-mail sem responder. Na noite seguinte, Maya veio com 2 garrafas de vinho. Ela me abraçou na porta e disse que estava morrendo de vontade de conversar sobre o que aconteceu. Sentamos no sofá e ela serviu uma taça para nós duas. Ela perguntou o que eu faria em relação a Rei. Todos os convidados do casamento viram o drama. Eles viram Rei ir embora após o anúncio do papai. Perguntaram a Maya o que aconteceu e ela não sabia o que dizer. Admiti que não tinha ideia de como seguir em frente. Estava disposta a destruir meu relacionamento com o papai só para poder se sentir importante por uma vez. Maya tomou um gole de vinho e disse algo que me fez parar. Ela apontou que provavelmente não era a primeira vez que Hailey manipulava situações. Foi apenas a primeira vez que ela foi pega. Pensei em todas as vezes durante o crescimento em que Hailey criou o drama. As vezes em que ela disse à mamãe que o papai prometeu ir ao clube de teatro dela, mas ele jurava que não tinha dito tal coisa. As vezes em que ela ficava chateada com planos que de alguma forma sempre davam errado. Eu sempre explicava isso como coisa normal de irmã, mas talvez Maya estivesse certa. Talvez eu estivesse vendo o padrão a vida toda e simplesmente não quisesse acreditar. Alguns dias depois, a advogada do papai, Fernanda, ligou. Ela disse que precisava agendar uma reunião para revisar as mudanças no testamento. Então ela mencionou que Rei havia contatado o escritório dela tentando obter informações sobre os novos termos. Fernanda cortou isso imediatamente. Ela me lembrou que papai tinha todo o direito de distribuir seus bens com base no caráter e na confiabilidade. Disse que viu famílias serem destruídas por dinheiro. E isso não era sobre dinheiro. Isso era sobre o papai deixando claro quais valores importavam para ele. Agradeci e agendamos uma reunião para a semana seguinte. Depois que desliguei, me senti apoiada e triste ao mesmo tempo. Não deveria ter chegado a esse ponto. Hailey não deveria ter forçado o papai a fazer uma declaração pública tão forte sobre o caráter dela, mas ela forçou. E agora todos nós tínhamos que viver com as consequências. 2 semanas após o casamento, mamãe ligou e convidou Lucian e eu para jantar. Quando chegamos lá, ela tinha feito carne de panela, a favorita do papai. Sentamos à mesa e conversamos trivialidades sobre o trabalho e a lua de mel. Então mamãe tocou no assunto da Hailey. Ela perguntou se eu estaria disposta a me sentar com ela e um terapeuta familiar. Disse que Hailey era filha dela também, e ela não podia simplesmente cortá-la. Eu entendi de onde a mamãe vinha, mas estava hesitante. Todas as mensagens de Hailey eram sobre a dor dela, a vergonha dela, o momento difícil dela. Não havia remorso genuíno, apenas desculpas. Mas mamãe parecia tão desolada sentada ali. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado antes de chegarmos. Eu disse a ela que pensaria sobre isso. Lucian apertou minha mão por baixo da mesa. Papai não disse nada, mas eu podia ver a tensão em seu maxilar. O pacote de presentes chegou numa quinta-feira. Encontrei-o do lado de fora da porta do nosso apartamento com meu nome escrito na letra da Hailey. Dentro havia sacos dos meus lanches favoritos. Os pretzels cobertos de chocolate que eu sempre comprava no cinema. As batatas fritas picantes que eu comia durante a semana de provas na faculdade. Havia um cartão que dizia: "Sinto falta da minha irmã", com um desenho de 2 bonecos palito de mãos dadas. Abri o cartão e li a mensagem dela. Ela escreveu sobre como desejava que pudéssemos voltar a ser próximas. Como se lembrava de todos os bons momentos que tivemos. Disse que sentia muito pela situação e esperava que pudéssemos superar os mal-entendidos. Li 3 vezes, procurando um pedido de desculpas real. Procurando que ela nomeasse o que realmente tinha feito. Mas não havia nada. Apenas palavras vagas sobre situações e mal-entendidos. Como se ela tivesse acidentalmente derramado café em mim, em vez de tentar deliberadamente arruinar minha vida. Joguei o pacote inteiro no lixo. Lucian me encontrou na cozinha com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não disse nada. Apenas me abraçou enquanto eu chorava. Comecei a ver uma terapeuta na semana seguinte. O consultório dela ficava em um prédio no centro com plantas em todos os cantos. Ela me perguntou por que eu estava lá e contei sobre Hailey, sobre as mentiras e a manipulação. Mas então comecei a falar sobre outras coisas. Vezes na nossa infância em que Hailey distorceu situações. Vezes em que ela me fez sentir culpada por passar tempo com o papai. Vezes em que ela criou drama logo antes de eventos importantes. A terapeuta ouviu e tomou notas. Ela disse: "Um ciúme tão intenso não se desenvolve da noite para o dia." Perguntou se eu já tinha notado padrões antes. Admiti que sim, mas sempre os expliquei, como rivalidade normal entre irmãs. Ela disse que eu provavelmente estava vendo as coisas claramente pela primeira vez agora. Que às vezes, não queremos acreditar que as pessoas que amamos são capazes de nos machucar de propósito. Então damos desculpas. Contamos histórias a nós mesmos que fazem o comportamento delas parecer menos intencional. Mas o comportamento de Hailey foi intencional.
Ela planejou, ela executou, ela me viu sofrer e se sentiu bem com isso. Papai e eu nos encontramos para almoçar na lanchonete onde ele costumava me levar depois dos jogos de softball. Sentamos na nossa cabine de costume e pedimos hambúrgueres. Ele me disse que estava vendo um terapeuta também. Disse que precisava de ajuda para lidar com a dor de ter sua filha o acusando de algo tão terrível, de me ter acreditando nisso, mesmo que por pouco tempo. Disse que entendia porque eu acreditei. Hailey tinha sido convincente, mas ainda doía. Ele admitiu que o ciúme de Hailey era óbvio desde que éramos crianças. Ele tentou tanto incluí-la em tudo, fazê-la se sentir especial, mas nada nunca era suficiente. Ela sempre queria o que eu tinha, em vez de apreciar o que ela tinha. Ele nunca imaginou que ela iria tão longe, no entanto, que tentaria machucá-lo, destruindo seu relacionamento comigo. Nós dois choramos um pouco sentados ali na cabine, mas também rimos de boas memórias. A vez em que ele me ensinou a andar de bicicleta e eu bati na caixa de correio. O recital de dança onde esqueci a coreografia e apenas girei em círculos. As sessões de dever de casa de cálculo, onde ambos ficávamos tão frustrados que começávamos a inventar problemas de matemática bobos. Nosso relacionamento sobreviveu à manipulação de Hailey. Isso era o que importava. Pagamos a conta e ele me abraçou no estacionamento. Disse que estava orgulhoso da mulher que me tornei, que descobri a verdade e consertei as coisas. Eu disse que o amava e entrei no meu carro. Mamãe ligou 3 dias depois do meu almoço com o papai. Ela parecia cansada, mas também esperançosa de um jeito que eu não ouvia há semanas. Ela disse que Hailey a contatou pedindo recomendações de terapeutas. Não terapeutas familiares para todos nós juntos, mas terapeutas individuais apenas para ela. Mamãe disse que Hailey admitiu que precisava trabalhar em si mesma antes que pudesse sequer pensar em consertar as coisas com a família. Sentei no sofá enquanto mamãe falava. Isso parecia diferente das tentativas anteriores de desculpas de Hailey. Aquelas tinham sido todas sobre se sentir melhor ou voltar às boas graças. De todos o mais rápido possível. Isso soava como se ela pudesse estar realmente assumindo a responsabilidade. Mamãe perguntou se eu estaria disposta a tentar terapia familiar eventualmente. Eu disse a ela que precisava ver uma mudança real em Hailey primeiro. Não apenas palavras ou promessas, mas um comportamento realmente diferente ao longo do tempo. Mamãe entendeu. Ela disse que estava lendo sobre manipulação e ciúmes, tentando entender como Hailey poderia ter feito algo tão calculado. Admitiu que deu desculpas para o comportamento de Hailey por anos, sempre dizendo a si mesma que era apenas rivalidade normal entre irmãs. Mas irmãs normais não inventam acusações de traição para destruir o relacionamento mais importante de seu pai. Prometi à mamãe que manteria a mente aberta sobre a terapia mais para frente, mas também disse a ela que não fingiria que estava tudo bem só para tornar as reuniões familiares menos estranhas. Se Hailey quisesse fazer parte da minha vida novamente, ela teria que merecer. Um mês após o casamento, Lucian e eu decidimos dar um pequeno jantar em nosso apartamento. Convidamos meus pais e alguns amigos próximos. Papai perguntou se poderia trazer seu colega de trabalho, Kurt. Eu disse sim imediatamente. Kurt foi aquele cujo comentário aleatório no supermercado expôs toda a mentira de Hailey. Sem ele mencionar a surpresa de aniversário, eu poderia ter seguido em frente excluindo o papai do casamento. Na noite do jantar, todos chegaram com 15 minutos de diferença. Kurt apareceu com uma garrafa de vinho e um sorriso nervoso. Ele me puxou de lado na cozinha enquanto Lucian cumprimentava os outros convidados. Disse que estava preocupado em entrar em contato, depois de tudo o que aconteceu, porque não queria parecer que estava se intrometendo no drama familiar. Eu o abracei e disse que ele salvou meu relacionamento com meu pai. Durante o jantar, a conversa naturalmente se voltou para o casamento. Maya mencionou como todos ficaram chocados quando Hailey saiu tão abruptamente após o discurso do papai. Kurt riu e disse que não tinha ideia de que seu comentário casual sobre o hotel levaria a uma cadeia de eventos tão dramática. Ele estava apenas conversando no supermercado, tentando me animar porque eu parecia muito triste. Papai levantou a taça e disse: às vezes, os menores momentos mudam tudo. Todos brindamos e rimos, mas havia tristeza sob o humor. Toda a situação tinha sido tão desnecessária. Hailey criou essa mentira elaborada que quase destruiu vários relacionamentos. E para quê? Porque ela estava com ciúmes. Porque queria se sentir importante. Depois do jantar, papai e Kurt falaram sobre trabalho enquanto Lucian e eu limpávamos tudo. Mamãe ajudou a secar a louça e me disse baixinho que Hailey tinha começado a ver um terapeuta 2 vezes por semana. Ela disse que Hailey parecia genuinamente comprometida em trabalhar suas questões. Eu balancei a cabeça, mas não disse muito. Fiquei feliz que Hailey estivesse em terapia, mas eu acreditaria na mudança real quando a visse sustentada ao longo do tempo. 2 semanas depois, meu telefone vibrou com uma mensagem de Hailey. Foi a primeira vez que ela me contatou diretamente desde o casamento. Meu estômago apertou quando vi o nome dela na tela. Quase não abri, mas a curiosidade venceu. A mensagem era longa. Ela começou dizendo que sabia que eu provavelmente não queria ouvir falar dela. Então ela escreveu, especificamente o que tinha feito de errado. Disse que me manipulou deliberadamente inventando uma história sobre o papai traindo. Reconheceu que me deu detalhes específicos, para tornar a mentira mais convincente. Admitiu que me assistiu sofrer e se sentiu bem em tomar o lugar do papai no planejamento do casamento. Escreveu que entendia se eu nunca a perdoasse. Disse que não estava pedindo perdão ou tentando voltar para a minha vida. Apenas queria que eu soubesse. Que estava trabalhando em si mesma na terapia e começando a entender o quão tóxico seu ciúme tinha sido. A mensagem era diferente de suas tentativas anteriores. Aquelas tinham se concentrado nos sentimentos dela. Como ela estava envergonhada, como sentia muito, o quanto sentia minha falta. Esta mensagem reconhecia o mal que ela causou sem transformar isso na dor dela. Li 3 vezes. Parte de mim queria deletar e bloquear o número dela, mas outra parte de mim sentiu algo mudar. Não perdão exatamente, mas como uma pequena rachadura na parede de raiva que construía ao redor dela. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para pensar. 3 dias depois, finalmente respondi a Hailey. Fui breve. Disse a ela que apreciava que ela tivesse reconhecido o que fez de errado e que tivesse sido específica sobre a manipulação. Disse que precisava de mais tempo antes de estar pronta para conversar pessoalmente ou ter qualquer tipo de relacionamento com ela. Expliquei que a confiança leva muito tempo para ser reconstruída e eu não iria apressar o processo apenas para deixar todos confortáveis. A resposta dela veio em minutos. Ela disse que entendia completamente. Disse que não pressionaria por mais contato nem tentaria forçar uma reconciliação. Agradeceu por eu responder e disse que respeitaria quaisquer limites que eu precisasse. Mostrei a troca de mensagens para Lucian naquela noite. Ele leu as mensagens com atenção. Então disse que talvez a terapia estivesse realmente ajudando ela a entender limites. A antiga Hailey teria ligado imediatamente após minha mensagem.
chorando e exigindo conversar na hora. A antiga Hailey teria aparecido no nosso apartamento ou recrutado a mamãe para me pressionar a perdoá-la mais rápido. Essa versão estava me dando espaço. Era uma coisa pequena, mas importava. 2 meses após o casamento, mamãe organizou um jantar em família na casa dela e do papai. Ela ligou para convidar Lucian e eu e perguntei se Hailey estaria lá. Mamãe disse que não. Disse que queria ter uma refeição apenas com nós 4 porque fazia muito tempo. Desde que todos relaxamos juntos. Concordei imediatamente. Dirigimos até a casa dos meus pais num sábado à noite. Papai abriu a porta com um sorriso enorme e abraçou nós dois. Mamãe tinha feito sua famosa carne de panela com todos os acompanhamentos que eu amava. Sentamos ao redor da mesa de jantar, onde comi milhares de refeições crescendo. A diferença foi óbvia nos primeiros 10 minutos. Não havia tensão. Ninguém estava pisando em ovos ou monitorando suas palavras para evitar irritar alguém. Papai contou histórias engraçadas sobre seus colegas de trabalho. Mamãe falou sobre seu clube do livro. Lucian e eu compartilhamos detalhes sobre a montagem do nosso apartamento. Rimos fácil e frequentemente. Em um momento, olhei ao redor da mesa e senti uma onda de tristeza, misturada com alívio. Era assim que os jantares em família poderiam ser sem o ciúme de Lee envenenando tudo. Papai parecia mais relaxado do que eu o via em anos. Seus ombros não estavam tensos. Ele não estava medindo cuidadosamente sua atenção para garantir que ninguém se sentisse deixado de fora. Mamãe estava sorrindo genuinamente, em vez de usar a expressão preocupada que geralmente tinha ao tentar gerenciar o humor de Hailey. Foi maravilhoso curtir minha família sem drama, mas também foi triste que a paz exigisse a ausência de Hailey. Depois do jantar, papai e eu lavamos a louça juntos, como costumávamos fazer. Ele perguntou como eu estava realmente lidando com tudo. Disse a verdade. Estava com raiva de Hailey, mas também de luto pelo relacionamento de irmã, que eu pensava que tínhamos. Ele assentiu e disse que entendia. Admitiu que estava de luto também. De luto pela filha que ele pensava que Hailey era, versus a pessoa que as ações dela revelaram que ela era. Nas semanas seguintes, Hailey me enviou atualizações sobre seu progresso na terapia. Ela não pedia respostas, não exigia reconhecimento. Apenas enviava mensagens breves a cada 2 semanas compartilhando o que estava aprendendo. Sua terapeuta a estava ajudando a entender que o ciúme tinha sido sua emoção primária pela maior parte de sua vida. Ela sentia que tinha que competir por atenção e amor, em vez de entender que o amor do papai não era um recurso limitado. Ela escreveu que isso não desculpava o que ela tinha feito. Disse que estava começando a ver um padrão em seu comportamento desde a infância. Vezes em que criava drama ou manipulava situações para chamar a atenção. Admitiu que estava horrorizada ao olhar para trás para algumas das coisas que fez ao longo dos anos. Li cada mensagem, mas raramente respondi. Quando respondia, era breve, geralmente, apenas confirmando que recebia a mensagem. Lucian me perguntou uma vez se as atualizações me incomodavam. Eu disse que não. Se alguma coisa, elas me faziam sentir que Hailey poderia estar realmente fazendo um trabalho real em vez de apenas performar remorso. As mensagens mostravam autoconsciência e responsabilidade sem me tornar responsável por gerenciar os sentimentos dela. 3 meses após o casamento, concordei em encontrar Hailey para um café. Escolhi um lugar no centro que era público e neutro. Disse a Lucian onde estaria e quando me esperar em casa. Cheguei 10 minutos mais cedo e escolhi uma mesa perto da janela. Hailey entrou exatamente na hora. Ela parecia cansada. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples e ela não estava usando maquiagem. Ela me viu e caminhou lentamente. Perguntou se podia se sentar. Assenti. Ambas pedimos café ao garçom. Nenhuma de nós falou enquanto esperávamos as bebidas chegarem. Quando chegaram, Hailey envolveu as mãos na caneca e olhou para ela por um longo momento. Então começou a falar. Ela se desculpou pessoalmente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela não tornou as lágrimas. Responsabilidade minha. Não tentou pegar minha mão ou pedir que eu a consolasse. Ela apenas chorou enquanto falava. Contou-me sobre suas sessões de terapia, sobre o diário que sua terapeuta designou onde ela tinha que escrever sobre cada vez que lembrava de criar drama por ciúmes. Disse que olhar para a lista a deixou enjoada. Ela manipulou situações e distorceu fatos mais vezes do que podia contar. Culpou todos os outros por seus sentimentos em vez de assumir a responsabilidade por suas escolhas. Disse que a mentira sobre o papai traindo foi a pior coisa que fez. Mas não foi a única coisa manipuladora. Foi apenas a que finalmente teve consequências reais. Ouvi sem interromper. Quando ela terminou, tomei um gole do meu café. Então disse a ela que apreciava o pedido de desculpas. Disse que podia ver que ela estava trabalhando em si mesma, e isso importava. Mas também disse a ela que a confiança não volta rapidamente. Ela tentou deliberadamente destruir meu relacionamento com o papai durante um dos momentos mais importantes da minha vida. Esse tipo de traição não cura em alguns meses de terapia. Hailey assentiu. Disse que não esperava que eu confiasse nela novamente tão rápido. Disse que entendia que destruiu algo precioso através de suas próprias ações. Não estava pedindo para estar na minha vida da mesma maneira que antes. Apenas esperava que, eventualmente, talvez pudéssemos reconstruir algo honesto, mesmo que parecesse completamente diferente do que tínhamos. A humildade dela me surpreendeu. A antiga Hailey teria pressionado por perdão imediato. Teria feito promessas sobre como as coisas seriam diferentes, e esperado que eu as aceitasse pelo valor de face. Essa versão parecia entender que palavras não significavam nada sem um comportamento modificado sustentado. Disse a ela que estava disposta a tentar reconstruir um relacionamento, mas levaria tempo. Ela me agradeceu e terminamos nosso café conversando sobre tópicos neutros. Quando saímos, ela me abraçou brevemente. Foi estranho, mas não hostil. Naquela noite, liguei para o papai e contei sobre o encontro no café. Ele disse que Ray estava enviando atualizações semelhantes sobre a terapia para ele. Ele parecia cautelosamente esperançoso, mas também realista. Disse que a confiança tinha que ser reconquistada através de comportamento consistente ao longo do tempo, não apenas através de palavras e insights de terapia. Qualquer um poderia dizer as coisas certas. O verdadeiro teste era se Hailey conseguiria manter esse crescimento, a longo prazo, ou se ela voltaria aos velhos padrões assim que as consequências imediatas desaparecessem. Conversamos sobre seguir em frente lentamente como uma família. Papai disse que não estava pronto para ter Hailey nos jantares de família ainda. Ele precisava de mais tempo para trabalhar sua própria mágoa. Eu disse que entendia completamente. Concordamos em dar um passo de cada vez e ver se Hailey poderia provar através de suas ações que realmente mudou. 4 meses após o casamento, mamãe agendou uma sessão de terapia familiar. Ela encontrou uma conselheira que trabalhava com famílias lidando com traições sérias e manipulação. A consulta era numa terça-feira à tarde. Lucian se ofereceu
ofereceu para vir comigo para dar apoio, mas eu disse a ele que isso era algo que eu precisava fazer apenas com minha família imediata. O consultório da terapeuta ficava em um prédio perto do hospital. A sala de espera tinha cadeiras confortáveis e obras de arte calmantes nas paredes. Mamãe e papai chegaram primeiro. Depois Rei entrou alguns minutos depois. Sentamos todos na sala de espera, sem conversar, até a terapeuta nos chamar. O nome dela era Dra. Smith. Ela tinha olhos gentis e uma presença calma. Pediu que sentássemos onde nos sentíssemos confortáveis. Sentei entre mamãe e papai. Hayley sentou em frente a nós. A Dra. Smith explicou que esta primeira sessão focaria em todos compartilharem sua perspectiva sobre o que aconteceu e como isso os afetou. Ela disse que o objetivo não era consertar tudo hoje, mas começar a construir uma base para uma comunicação honesta. Hayley falou primeiro. Ela assumiu total responsabilidade por inventar a história da traição. Não desviou nem deu desculpas. Explicou que seu ciúme a levou a machucar as pessoas que ela mais amava. Disse que entendia por que papai mudou seu testamento e que merecia as consequências de suas ações. Mamãe chorou ouvindo Hayley finalmente reconhecer a extensão total do que tinha feito. Papai permaneceu quieto durante a maior parte da sessão, mas assentiu quando Hayley falou sobre consequências. Compartilhei como a traição me fez questionar cada interação que já tivemos, como comecei a ver padrões de manipulação de anos atrás. A Dra. Smith ouviu todos atentamente. Então ela disse que a cura desse tipo de traição levaria tempo e esforço consistente. Disse que a terapia individual de Hayley era importante, mas a família também precisava aprender novas formas de se comunicar que não dependessem de velhos padrões tóxicos. Agendamos outra sessão para 2 semanas depois. Quando saímos, agradeceu a todos por terem vindo. Papai colocou a mão no ombro dela brevemente, mas não disse nada. Foi um gesto pequeno, mas pareceu significativo. Na semana seguinte, a Dra. Smith agendou nossa segunda sessão de terapia familiar. Desta vez, o consultório parecia menos estranho quando entramos. Mamãe sentou no meio entre papai e eu. Hayley pegou a mesma cadeira em frente a nós. A Dra. Smith começou perguntando como todos processaram a sessão anterior. Hayley falou imediatamente e disse que estava pensando muito sobre os papéis familiares e como todos nós ficamos presos em padrões que machucam a todos. Explicou que sua terapeuta a estava ajudando a ver como os rótulos de filha favorita e filha problemática se tornaram tóxicos ao longo dos anos. A Dra. Smith assentiu e pediu ao resto de nós que compartilhássemos nossos pensamentos. Admiti que fui a favorita do papai e nunca questionei se essa dinâmica era justa ou saudável. Papai pareceu desconfortável, mas concordou que contribuiu para o problema ao não reconhecer como seu vínculo especial comigo fazia Hayley se sentir excluída. Mamãe enxugou os olhos e disse que tentou equilibrar as coisas, mas acabou apenas gerenciando a tensão em vez de abordar os problemas reais. A Dra. Smith nos guiou através de exercícios sobre estabelecer limites que não dependessem de competição ou comparação. Ela explicou que as famílias funcionam melhor quando os relacionamentos não são classificados e quando o amor não é tratado como um recurso limitado. Praticamos novas maneiras de falar sobre nossos sentimentos, sem culpar ou atacar. Hayley se saiu bem nos exercícios e não ficou na defensiva quando o papai trouxe exemplos específicos de seu comportamento passado. A sessão durou 90 minutos e terminou com dever de casa para todos. A Dra. Smith queria que praticássemos comunicação direta e notássemos quando caíssemos nos velhos padrões. Nas semanas seguintes, Hayley começou a entrar em contato comigo de maneiras que pareciam diferentes de antes. Ela mandava mensagem para perguntar como estava meu trabalho, e realmente lembrava de detalhes que mencionei em conversas anteriores. Me mandou um artigo sobre algo em que eu estava interessada sem tornar isso sobre ela. Quando conversávamos ao telefone, ela perguntava sobre Lucian e nossa vida juntos em vez de direcionar imediatamente a conversa para seus próprios problemas. Ela compartilhava coisas sobre sua jornada na terapia, mas não me tornava responsável por consertá-la ou validar seu progresso. Uma tarde, ela ligou apenas para dizer que estava pensando em uma vez que fomos à praia quando crianças, e como ela estragou o dia fazendo um escândalo quando o papai me ajudou a construir um castelo de areia. Disse que estava começando a ver padrões que nunca tinha reconhecido antes, e era um trabalho difícil, mas necessário. As conversas pareciam estranhas às vezes, porque estávamos aprendendo a nos relacionar sem a competição como base. Mas o estranhamento parecia mais honesto do que a falsa proximidade que fingíamos ter antes. Ela não perguntava sobre o papai constantemente nem tentava obter informações sobre os sentimentos dele em relação a ela. Ela focava em construir algo real comigo, que não fosse sobre ganhar a atenção dele. 5 meses após o casamento, o papai ligou e perguntou se podia passar no nosso apartamento. Eu estava no trabalho, então éramos apenas nós dois sentados na mesa da cozinha com café. Papai parecia pensativo e um pouco nervoso. Me disse que estava se reunindo com Fernanda para discutir o testamento novamente. Disse que o esforço consistente e a mudança genuína nos últimos meses o fizeram reconsiderar a distribuição. Senti meu estômago apertar porque não queria ter essa conversa. Papai explicou que não estava correndo para consertar tudo, só porque Rei estava em terapia há alguns meses. Disse que o caráter tinha que ser provado através de comportamento sustentado ao longo do tempo, não através de desculpas de crise ou bom comportamento temporário. Mas também disse que cortar Hayley completamente para sempre poderia não ser justo se ela estivesse verdadeiramente fazendo o trabalho para mudar. Eu disse a ele que o testamento era a decisão dele, e eu apreciava que ele não estivesse simplesmente recompensando Hayley imediatamente por fazer o que ela deveria estar fazendo o tempo todo. Conversamos sobre confiança e como ela é construída lentamente através de ações consistentes. Papai disse que queria ver pelo menos 6 meses de mudança sustentada antes de fazer quaisquer ajustes. Perguntou como eu me sentia sobre potencialmente ter uma situação de herança mais equilibrada no futuro. Disse a ele honestamente que preferia ter um relacionamento real com minha irmã do que o dinheiro dele, mas também não achava que Hayley deveria ser recompensada muito rápido por decência básica. No final de novembro, Lucian e eu decidimos realizar o jantar de ação de graças em nosso apartamento. Seria a primeira grande reunião familiar desde o casamento. Liguei para mamãe e papai para convidá-los. Depois respirei fundo e liguei para Hayley. Ela pareceu surpresa e perguntou se eu tinha certeza de que a queria lá. Eu disse que sim, mas que precisava que o dia corresse tranquilamente sem drama. Ela prometeu que se comportaria da melhor maneira possível e
e me agradeceu 3 vezes antes de desligarmos. Os dias que antecederam o dia de ação de graças me deixaram ansiosa. Lucian me ajudou a limpar e cozinhar e me lembrou que poderíamos pedir a qualquer um para sair, se as coisas ficassem desconfortáveis. A manhã de ação de graças chegou fria e ensolarada. Mamãe e papai chegaram primeiro com tortas e uma garrafa de vinho. Hailey chegou 20 minutos depois com flores e um sorriso nervoso. A primeira hora foi tensa, com todos sendo excessivamente educados e cuidadosos. Sentamos para comer por volta das 14 horas. A conversa ficou em tópicos seguros como trabalho e clima. Hailey elogiou a comida e perguntou a Lucian sobre o trabalho dele, sem tornar isso sobre ela. Quando o papai contou uma história sobre algo engraçado que aconteceu no trabalho, Hailey riu genuinamente em vez de ficar quieta e amarga, como costumava fazer. Depois do jantar, papai e Hailey acabaram na cozinha juntos enquanto o resto de nós limpava a mesa. Observei-os da porta enquanto conversavam baixinho. A postura do papai ainda estava cautelosa, mas não hostil. Hailey assentiu com algo que ele disse, e então eles se abraçaram cuidadosamente, como duas pessoas, aprendendo a se tocar novamente após uma longa separação. Mamãe viu também e enxugou lágrimas dos olhos. O abraço durou apenas alguns segundos, mas pareceu significativo. Quando todos foram embora naquela noite, me senti exausta, mas cautelosamente esperançosa. Uma semana após o dia de ação de graças, meu telefone tocou enquanto eu me arrumava para o trabalho. O nome de Hailey apareceu na tela. Ela me agradeceu novamente por incluí-la no feriado e disse que significou mais do que eu provavelmente imaginava. Então ela admitiu algo que me surpreendeu. Disse que ver papai e eu próximos durante o jantar tinha desencadeado sua antiga resposta de ciúmes, mas em vez de agir sobre isso ou deixar arruinar o dia, ela trabalhou esses sentimentos em sua sessão de terapia naquela semana. Explicou como foi difícil sentar com aquelas emoções, sem atacar ou criar drama para chamar a atenção. Disse que estava orgulhosa de si mesma por lidar com isso de forma diferente. Eu disse a ela que estava orgulhosa dela também. E falei sério. Conversamos por mais 15 minutos sobre outras coisas. Apenas conversa normal de irmã que não girava em torno de competição ou ressentimento. Depois que desligamos, percebi que foi a primeira vez em anos que disse a Hailey que estava orgulhosa dela. E realmente senti isso no meu peito em vez de apenas dizer palavras vazias. 6 meses após o casamento, papai agendou uma reunião no escritório de seu advogado. Ele pediu que tanto Hailey quanto eu fôssemos juntas. Fernanda nos recebeu na sala de conferências com pastas e documentos espalhados pela mesa. Papai sentou na cabeceira e esperou até que ambas estivéssemos acomodadas antes de falar. Explicou que decidiu atualizar seu testamento novamente para criar uma distribuição mais equilibrada entre Hailey e eu. Disse que Hailey havia demonstrado mudança consistente e crescimento genuíno ao longo de 6 meses, o que lhe mostrou que a transformação dela não era apenas gerenciamento de crise temporário. Papai olhou para nós duas cuidadosamente e disse que a confiança poderia ser reconstruída através de esforço sustentado e compromisso real com a mudança. Os olhos de Hailey se encheram de lágrimas. Ela agradeceu ao papai e disse que estava apenas grata por fazer parte da família novamente. Não perguntou sobre quantias ou porcentagens específicas. Não se comparou a mim nem reclamou que demorou 6 meses. Ela apenas aceitou a decisão dele com graça. Papai disse a nós duas que o Novo Testamento refletia sua crença em segundas chances, mas também honrava a realidade do que tinha acontecido. Eu ainda receberia mais por causa dos anos de confiança e lealdade, mas Hailey não seria mais completamente excluída. Fernanda nos guiou pela papelada e explicou os detalhes. Quando saímos do escritório, Hailey me abraçou no estacionamento e sussurrou que sabia que não merecia isso, mas passaria o resto da vida provando que a fé do papai nela não foi mal colocada. Nos meses seguintes, Hailey e eu começamos a nos encontrar para almoçar a cada 2 semanas. Sentávamos em restaurantes diferentes pela cidade e falávamos sobre coisas reais em vez de conversa fiada superficial. Nosso relacionamento parecia diferente, mas mais saudável do que nunca. Discutíamos nossa infância honestamente, incluindo as maneiras como ambas contribuímos para padrões tóxicos, embora a traição dela tenha sido a coisa que forçou tudo a vir à tona. Admiti que gostava de ser a favorita do papai e nunca pensei em como isso a fazia se sentir. Ela reconheceu que seu ciúme tinha envenenado nosso relacionamento, muito antes do incidente do casamento. Uma tarde, em um café perto do meu escritório, Hailey me disse que estava realmente grata que a verdade veio à tona quando veio. Disse que viver com aquela mentira a teria destruído eventualmente, e as consequências a forçaram a enfrentar problemas que ela estava evitando a vida toda. Conversamos sobre a mamãe e o quanto ela parecia mais feliz agora que a dinâmica familiar estava mais equilibrada. Fizemos planos para feriados futuros e discutimos como seriam limites saudáveis daqui para frente. As conversas nem sempre eram fáceis e às vezes tínhamos que fazer pausas quando as emoções ficavam fortes, mas continuávamos aparecendo e fazendo o trabalho, o que parecia mais valioso do que qualquer relacionamento perfeito que fingíamos ter antes. Enquanto Lucian e eu celebrávamos nosso aniversário de 6 meses de casados com um jantar no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, me peguei pensando em tudo o que aconteceu desde que a mentira de Hailey quase destruiu minha família. A pior traição da minha vida de alguma forma levou aos relacionamentos mais honestos que já tive com as pessoas que amava. Papai e eu ainda éramos próximos, talvez até mais próximos agora, porque sobrevivemos a algo que poderia ter nos danificado permanentemente. Mas agora Hailey e eu tínhamos algo real também, construído sobre responsabilidade e verdade, em vez de competição e ressentimento. Mamãe parecia mais leve e feliz com a dinâmica familiar, mais equilibrada e saudável. Aprendi que às vezes as pessoas que mais te machucam podem realmente mudar se estiverem dispostas a fazer o trabalho genuinamente difícil de olhar para si mesmas e assumir a responsabilidade. O perdão não significava esquecer o que aconteceu ou fingir que não importava. A cicatriz sempre estaria lá, mas as cicatrizes eram prova de que algo curou, e a cura era possível mesmo após os cortes mais profundos. Lucian estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha, e eu sorri sabendo que minha família podia ser complicada e imperfeita, mas pelo menos agora era honesta.